Por que temer? Por que temer? Por que temer as barreiras da vida? Por que vives a sofrer mais e mais? Por que julgas as lutas perdidas? Se o Senhor está a te ajudar. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 13 ao 18. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Homens cheios de coragem. Essa foi a percepção que os religiosos tiveram a respeito de Pedro e João. Jesus, em sua despedida, no Evangelho de João, disse aos seus discípulos: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, quer dizer coragem. Eu venci o mundo. Numa ocasião, Deus animou Paulo depois que havia passado muitas dificuldades. Deus disse a ele: coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Atos 23, 11. Homens e mulheres de Deus, com coragem, falam com a sua vida. Os religiosos tiveram não apenas a pregação para ouvir, mas tiveram o exemplo para ver, pois eles confessaram, eles ficaram admirados e reconheceram que eles, os discípulos, Pedro e João, haviam estado com Jesus. Quem dera todos nós ouvíssemos isso das pessoas. Você é diferente. Você parece que anda, caminha com Jesus. Quando Jesus chamou seus discípulos e os designou como apóstolos, os chamou para junto de si. Em Marcos capítulo 3, versos 12 e 13, podemos confirmar isso. Ficar junto de Jesus, envolvido com Jesus, com sua palavra, podemos, deste modo, ficar mais parecidos com Ele. Foi para isso que Ele nos chamou, para ficar junto de si. E a nossa pregação não será apenas palavras bonitas, mas palavras verdadeiras, onde as pessoas podem ver em nossa vida aquilo que pregamos. Eles viram, os religiosos, a coragem,
a certeza, a convicção que esses homens de Deus tinham e puderam comprovar isso pela atitude deles. E mesmo sendo desafiados por aqueles religiosos, não os ofenderam, não os maltrataram, mas lhe deram exemplo. De onde vinha toda aquela coragem, toda aquela convicção, toda aquela força? Em Lucas capítulo 6, verso 40, nós lemos: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. A coragem deles vinha de sua preparação junto de Jesus, do seu envolvimento com Jesus. Os religiosos viram nisso a explicação para a ousadia, eloquência. Eles falam bem, mas não apenas bem, eles vivem aquilo que falam, aquilo que pregam. Eles viram nisso a explicação para a convicção e a coragem desses homens. Se lhe falta a coragem, a convicção, avalie o seu envolvimento com Jesus e sua palavra no dia a dia. Esses homens religiosos tinham tudo para se aproximarem de Jesus. E eles viram o milagre, mas não viram, não perceberam o autor do milagre. É possível ver algo que Jesus fez na vida de alguém e não enxergar Jesus, a fonte, o autor do milagre. Porque quando nós nos deparamos com Jesus, Ele exige mudanças de nossa vida. E porque muitas pessoas querem milagre, mas não querem ser como Jesus foi e o rejeitam por causa do seu orgulho, por causa da sua arrogância, como esses religiosos tiveram. Pedro já havia dito que em nome de Jesus Cristo é que o coxo estava curado. Mas ao invés de reflexão, eles preferiram a rejeição. E quem rejeita Jesus, rejeita a salvação que Ele oferece. Que tragédia para o ser humano, que tem oportunidade de se livrar do orgulho, da arrogância, do pecado, mas prefere a posição religiosa e com isso rejeita a salvação. Não foi falta de entendimento, com toda certeza, porque eles compreenderam algo e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Reconheceram que nada podiam dizer contra eles, contra os discípulos. Eles chegaram à conclusão de que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, tomam a decisão de proibir a pregação sobre esse nome e, deste modo, negam Jesus. Quem deseja seguir Jesus precisa saber que não basta crer em Jesus, tem que confessar sua fé nele. Ele disse: quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Precisa saber que o que ele fez é suficiente para que creiamos e, crendo, tenhamos vida em seu nome. Jesus não precisa provar quem ele é. Ele já deu sinais de quem ele é. Agora nós precisamos crer.
e aceitá-lo como Senhor de nossas vidas e viver como Ele viveu. Homens e mulheres de Deus, cheios de coragem, falam com a sua vida. Milagres são insuficientes para pessoas arrogantes e cheias de si, que valorizam mais a posição religiosa e ficam exigindo que Deus faça a sua vontade. Desejam que as coisas sejam sempre e querem que sempre sejam do seu jeito. Com sua ignorância, querem controlar os atos de Deus, determinando o que Ele deve fazer. Querem que seja do seu jeito e desejam promover a si mesmos, ao invés do nome de Jesus. Como nos diz a Escritura, em Tito 1,16, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Se você deseja ser qualificado para toda boa obra, é necessário estar com Jesus, mediante a sua palavra. É necessário que compreendamos que no mundo passaremos aflições, mas com coragem compreendemos que do mesmo modo que Jesus venceu, nós também venceremos. E deste modo, oferecemos um exemplo ao mundo para ser seguido, de coragem, de convicção, de pessoas que falam com a sua vida. Você tem oferecido ao mundo um exemplo a ser seguido? Homens e mulheres cheios de coragem falam com a sua vida. Que Deus te abençoe. Porque temer as barreiras da vida, porque vives a sofrer mais e mais, porque julgas as lutas perdidas.